O que você sabe sobre charge? As charges eu sei que elas são produtos jornalísticos que normalmente estão nos jornais impressos, atualmente também está nos digitais, às vezes em revistas. É uma forma de crítica, também de humor. Charge é uma interpretação muito simpática, muito feliz, muito alegre da realidade. Eu vejo que é um tipo de comunicação que trata um tema atual, sabe? E que traz um tipo de reflexão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uma edição do programa Rasura, espaço onde cultura pop e jornalismo se encontram em tom um pouco mais leve. Se bem que hoje nós falaremos de um tema um pouco mais sério e complexo do que abordamos na semana passada, que são as charges. Inclusive, se eu citar uma coisinha ou outra aqui, obviamente vai acabar rolando algum processo. É processo esse que a gente não tem como responder, afinal não temos orçamento para advogado. Como vocês viram no programa anterior, a gente perdeu a TV, os quadrinhos, o jornal, sobrou uma garrafa d'água e um controle remoto. O restante é a Unisantos que paga. Tem que ver isso aí, hein? Mas tudo bem, Gabriel. Como sempre, o Douglas e o Luiz ficaram com a parte divertida e nós com o importante de informar o pessoal que está assistindo a gente com um pouco mais de clareza. É verdade, meu caro amigo, mas tem um detalhe crucial que o pessoal de casa deve lembrar, que eles contaram com a ajuda do Homem dos Dados. E será que esse Homem dos Dados vai nos ajudar hoje? Você lembrou muito bem. Vamos ver o que tem passando aqui na televisão? Deixa eu... What's the decision? I don't know yet. A gente aprende o jornalismo. E aí galera, tudo bem? Eu sou o grande Alexandre Bonaparte e estou aqui para trazer um pouco da história das charges e sua mudança ao longo dos anos. Ainda bem que temos você, meu caro, pois antes de falarmos sobre a charge na Baixada Santista, precisamos entender essa tão polêmica arte. Vamos falar de Egito. Para falar sobre charge, a gente precisa voltar lá no Egito Antigo. Segundo o livro The Complete Temples of Ancient Egypt, do historiador Richard Wilson, desde a antiguidade já há registros de imagens satíricas, onde desenhos humorísticos retratavam a vida cotidiana e os líderes da época. Nós até pensamos em trazer o livro aqui para mostrar para vocês, que está custando R$500 na Amazon. Mas como vivemos no Brasil e não ganhamos que nem professor de faculdade, o orçamento do programa não permite tais investimentos. Se eu estiver certo, e meus professores das aulas de história também, os faraós eram vistos como os grandes deuses do Egito. Ô grande, e essas representações aí, sofreram algum tipo de represália antigamente? Olha, não há registros de punições para quem fez esses desenhos na época, e infelizmente não tem como perguntar, né? Mas se a gente quiser dados oficiais de censura a desenhos e charges, a gente precisa avançar alguns milhares de anos na história. Salut, commentaire de Voltaire. Foi na época do Égalité, Liberté, Fraternité que houve o primeiro registro de censura nas charges. Honoré Daumier, um ilustrador conhecido na época por suas ilustrações sociais e políticas, foi censurado pelo governo do monarca Luís Filipe. Retratando o monarca Luís Filipe com o nariz exageradamente grande, esta série de charges gerou uma controvérsia muito grande na época, o que levou ao chargista a ser preso em 1832 por sua crítica ao monarca, sendo condenado a 6 meses de prisão por ter publicado a charge Gargantua, que mostrava o rei engolindo enormes quantias de dinheiro do povo. A França tornaria-se novamente palco de uma situação muito triste referente à liberdade de expressão. Falando muito sério sobre o tema e traçando um recorte de extremismo, em 7 de janeiro de 2015, em Paris, ocorreu o massacre do Charlie Hebdo, quando 2 irmãos, Sherif e Said, invadiram a sede do jornal satírico francês, matando 12 pessoas entre as vítimas. Haviam jornalistas, desenhistas e policiais. O ataque foi uma resposta aos cartoons publicados pela revista, que satirizavam o Islã e seu profeta Maomé. Os irmãos morreriam 2 dias depois em um confronto com a polícia. O massacre gerou um grande movimento de solidariedade, com milhões de pessoas participando de manifestações e adotando o slogan "Eu sou o Charlie, em defesa da liberdade de expressão". E o difícil é acreditar que isso não aconteceu só lá, mas sim no mundo inteiro, como no Brasil, por exemplo, durante o período da ditadura militar, quando havia-se o limite da liberdade de expressão. Bom, para entendermos isso, temos que voltar antes da brutalidade da ditadura militar tomar conta aqui no Brasil.
Enquanto Honoré Daumier estava sendo censurado lá na França, as primeiras charges estavam sendo publicadas aqui em terras tupiniquins. A primeira charge publicada aqui no Brasil foi a Campanha e o Cujo, de Manuel José de Araújo, em 1837, em que ele criticava a corrupção do governo da época. Analisando tudo que o nosso amigo historiador trouxe, é impressionante o quanto o movimento chargista está totalmente atrelado à política. Creio também que essa tese seja bem reforçada quando falarmos da ditadura. Bom, vamos falar sobre isso agora. Durante a ditadura militar, a censura afetou fortemente o universo das charges, que eram vistas como uma forma de resistência por sua forma crítica e satírica ao regime da época. Inclusive, um dos chargistas mais conhecidos, o Ziraldo, foi o fundador do jornal O Pasquim, que era conhecido por suas charges extremamente críticas ao regime da ditadura militar. Chargistas como o do jornal O Pasquim utilizavam a imprensa alternativa para driblar a censura, o que os levou a serem presos. A censura imposta pelo Estado proibia a publicação de qualquer charge considerada subversiva ou que criticassem a ordem política e social. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o chargista Sérgio Ribeiro Lemos, mais conhecido como Seri, que viveu durante o período da ditadura militar e aceitou dar uma palavrinha aqui no programa. Olha, eu comecei a trabalhar em um jornal dito comunista, né? No final da década de 1970, o jornal Preto no Branco, que era feito pela Cooperativa dos Jornalistas de Santos, uma turma que então vinha de uma greve onde quando muitos jornalistas foram, né, demitidos, tal, e eles montaram essa cooperativa, pois que era assim quase chegando ao final da ditadura, mas o que as pessoas tinham muito era medo, né? Então eu passei a ver as censuras não como uma coisa individual, mas como uma coisa, um objeto, uma ferramenta, uma arma de cunho coletivo, né? De medo coletivo, de medo das pessoas em geral. Então a gente recebia algumas ameaças, algumas bancas foram até incendiadas, as bancas que vendiam o nosso jornal. Lógico, eu tive alguns episódios de charges censuradas, não vou lembrar agora, afinal eu estou com 62 anos e eu comecei na minha carreira com 16 anos já enfrentando esse tipo de barreira, né? Então o que vem na minha cabeça geralmente é essa coisa do medo coletivo, né? Das ditaduras, da direita principalmente, né? Ameaçar as pessoas com muito medo. Então isso me mexeu muito comigo e acho que ajudou de certa forma na minha formação jornalística, né? A minha charge sempre caiu para esse lado jornalístico, tal, sempre tentando ser um pouco combativo. Algumas vezes nós tentávamos fazer charge, né? Até por desencargo de consciência, sabíamos que muitas das nossas charges iam ser censuradas, mas a gente tinha que ter a nossa consciência limpa de mostrar as nossas charges, isso já falando em jornais ditos da média imprensa, da grande imprensa, até que o editor aprovava uma ou outra charge um pouco mais leve e tal. Mas a gente sempre tentava fazer alguma coisa de cunho mais combativo. Mas o que eu tenho muito na minha cabeça é essa coisa realmente do medo coletivo, né? Isso me marcou mais do que charges ou tiras ou desenhos que foram censurados individualmente. É um privilégio ter o Seri participando desse programa, muito mais ele ter enviado esse vídeo pra gente, porque ele é um dos comunicadores que sobreviveu a um dos maiores períodos de repressão do país, né? Que nem ele falou no vídeo, que começou bem no finalzinho da ditadura militar, e mesmo assim ele tem carregado isso na carreira dele até hoje, né? Porque ele sempre cutucou naquela ferida diária do que acontecia e ele correu diversos riscos, né? Porque na ditadura militar não era para qualquer um, né? Você chegar e diariamente bater naquele sistema, porque poderia acontecer sérias consequências muito em breve. E é incrível como até nos dias de hoje, mesmo depois de tanto tempo, ele continua participando das situações.
O seri, como muitos outros, é um símbolo da charge na Baixada Santista. Nossa equipe também chegou a conversar com outros nomes notórios da região, como o Alex Ponciano, que enviou para nós uma fala de como foi censurado nos anos 2000, quando fez uma representação do conflito Palestina-Israel, que na época já gerou comoção e mesmo 25 anos depois, ainda é um assunto muito presente na memória popular. Seguinte, igual até hoje né, essa situação de Gaza, eles foram atacados, né, saiu foguetes da Palestina ali, não sei, agora não lembro mais se foi Hamas, uma coisa assim, mas eram foguetes pequenos, mas acho que saiu pouca gente ferida e tal, e aí a reação de Israel foi o quê? Usou o que ela tinha de mais moderno, foguetes, e no final ela fez muito mais vítimas do que o ataque que eles sofreram, né? Eu acho que não chegou nem a 1.000 pessoas feridas e o ataque de Israel foram mais de 1.000 pessoas mortas. Aí eu fiz a charge com essa linguagem, né, de que a resposta de Israel foi muito exagerada perto dos foguetes que a gente brincou até na época, eram foguetes de desenho animado e tal. Eu fiz a charge no dia seguinte. Houve uma ligação, uma pessoa se identificando representante da comunidade judaica aqui de Santos e que não gostou da charge, que achou que a charge estava protegendo muito o lado do terrorismo, né, dos terroristas. E aí o que acontece? O editor executivo da época, ele veio falar comigo e achou melhor, olha, não vamos entrar em polêmicas, vamos evitar de agora em diante fazer charges com tema internacional. E lógico que eu e os outros colegas chargistas lá do jornal ficamos bem irritados, né? Mas é aquilo, né? Você está trabalhando, recebe ordens, então aí acabamos a ficar um tempo sem fazer uso dos temas internacionais para a charge do jornal. Mas, tu vê, até hoje a gente ainda está discutindo isso, né? As respostas aos ataques a Israel, que é sempre desproporcional. E hoje, muito mais, né? Do que 1.000, 2.000 pessoas, né? Dá pra ver que não foi só no período da ditadura, como o Seri comentou, mas também nos anos 2000 a repressão ainda acontece. Principalmente com relação à questão religiosa, né? Porque a gente teve o exemplo ali da França e o Ponciano também, ele acabou enfrentando aqui em Santos um episódio bem delicado por conta de uma publicação e acabou tendo consequências bem sérias para ele e para os colegas dele de redação. É interessante como a censura ela supera limite geográfico, político, religioso, ela está em todos os lugares. Infelizmente é algo que nunca vai terminar. Nosso mercado continua ameaçado. Bom, na Baixada Santista, como apresentado por ambos, pode-se dizer que é um local propenso para o desenvolvimento da arte, além de contar com uma população superior a 1,7 milhão de habitantes. A região enfrenta desafios específicos que demandam a atenção da mídia e da sociedade, como a urbanização desordenada, a poluição de praias e os efeitos do turismo massivo. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, a região apresenta desigualdades socioeconômicas que afetam diretamente os serviços públicos e a qualidade de vida de muitos dos moradores. Nesse contexto, os chargistas atuam como reflexo das frustrações e esperanças da população local, muitas vezes desafiando o poder público a se posicionar em questões do interesse coletivo. E a charge segue viva na Baixada, afinal é uma arte que sempre resiste. Na região, alguns jornais ainda possuem chargistas que publicam charges diariamente. No caso do Diário do Litoral, o Jornal da Hora e o BS9. Alguns jornais deixaram de produzir, como o Boc News, G1 Santos e a Tribuna. Por fim, a análise da nossa equipe é que quando o lápis cutuca a ordem, somente os fortes resistem. Você acha que as pessoas deveriam consumir mais charges? Sim, até porque é um tipo de cultura, de entretenimento, mesmo que não seja tão atual entre os jovens hoje em dia. Mas ela é importante, sim. Com certeza, porque a charge, além dela ter o seu viés humorístico, muitas têm por trás aquele teor de crítica, de falar o que as pessoas às vezes têm receio de escrever. Até aqui na ditadura a gente viu que muitos textos eles eram censurados e algumas charges elas conseguiam passar por causa que elas não eram tão expressas, elas não eram tão
explícitas. É uma pena que as pessoas não estão vendo mais, né? Porque eu me lembro que nos jornais impressos, os chargistas, a charge, ela tinha um destaque. E você não passava o seu olhar somente nas notícias, você ia até a charge para ver o que ele estava colocando naquele dia. Às vezes era uma coisa apenas muito leve do dia a dia, mas dependendo da situação em que o país vivia, em que aquela comunidade vivia, aquela cidade vivia, a charge ela trazia uma reflexão muito profunda. Então acho uma pena que isso parece que está sendo esquecido. Parece que as pessoas não estão passando, principalmente a geração de vocês, não é? Não está vendo muita charge, e precisa ver, como eu disse, porque nos leva a uma reflexão e a uma mudança.